Por gentileza, abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 19. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 20, do verso 19 a seguir. Glória a Deus. Vocês acharam? Amém. As pessoas olhando aí, isso é bom, né? A gente ouve uma aula de Bíblia, de folhas, de páginas de Bíblia. Isso é muito bom. Glória a Deus. Todos acharam? Estão ouvindo aí? Estão ouvindo aí? Ajuda aí. Ajuda ele. Galera, quem não trouxe Bíblia, pega uma carona com o irmão do gado, vamos passear na minha aula. Quero, antes de ler a palavra, quero tributar a Deus toda a honra, todo o louvor, por mais uma noite o Senhor está me permitindo fazer uso e menção de sua palavra. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor e esse culto nesta noite. Que é a glória. Tem externado meu carinho, meu pastor, o anjo desta igreja, que é o pastor Ronaldo Natalino, meu amigo, meu companheiro de longos anos. Deus em Cristo continue abençoando o pastor Ronaldo, sua família e seu fervente ministério. Também externar meu carinho, os agradecimentos ao pastor Gilmar, de muito tempo já conheço o pastor Gilmar. Conheço o pastor Gilmar faz muito tempo. Desde essa época aí. Tinha uma franjona assim. Deus abençoe o pastor Gilmar, sua vida, sua esposa, sua família. Tributa os louvores também pela vida da minha família, minha esposa Andréia, meu filho Mateus, minha filha Camila, que está aí. Deus abençoe de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos para a Bíblia, irmãos. Não vou enfadar vocês, viu? Fica tranquilo, vocês não vão ficar enfadados. Eu vou só pedir ó. Está mais certo. Vamos para a palavra? Pode? Versículo 19. Me ajude agora, Deus. Diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerrada as portas, ou trancadas as portas, ou fechadas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, colocou-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e também o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Versículo 22. E havendo dito isto, ele disse Jesus, e havendo dito isto, soprou sobre eles, sobre os seus discípulos que estavam na casa, e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Vamos ler o versículo do Evangelho de Lucas, capítulo 24, o versículo 49. Lucas 24 e o verso 49. Glória a Deus. Lucas 24, verso 49. Já vou lendo, para não tomarmos muito tempo. Diz assim: e eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Fique
Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Diga aí para a pessoa que está do seu lado, vale a pena obedecer. Feche seus olhos, por gentileza, feche seus olhos, vamos fazer uma rápida oração aqui. Senhor Deus, olha comigo, olha comigo, Senhor Deus. Tu és o Senhor desta casa, tu és o médico desta igreja, tu és o juiz desta igreja, tu és o legislador desta igreja, tu tens sido o advogado desta igreja, tu tens sido o Senhor mestre desta igreja. Deus, eu me coloco os menores aqui nesta noite. E digo a ti que me considero vaso de barro na tua mão, para que a excelência, o poder e a glória sejam só suas. Deus, fale conosco através da sua palavra. Fale com almas, com vidas aqui pelo teu Espírito Santo. Venha convencê-las, Senhor, nesta noite, e sem Jesus se assente glorificando e adorando. Quem pode dizer glória a Deus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu tive muita alegria poder estar com os irmãos, mais uma vez, cooperando com esta obra. Eu gostaria que você dobrasse a sua atenção nesta noite e não reservasse nada. Queria que você desse a Deus a sua adoração, o seu louvor, o seu glória, o seu aleluia. Jesus tem uma palavra do céu ao seu coração nesta noite. Quem concorda, diga glória a Deus. Irmãos, nós lemos uma passagem bíblica. Eu gostaria que você dobrasse a sua atenção, por gentileza, aonde é um texto de conhecimento, creio eu, de todos, ou quase todos que estão reunidos aqui nesta noite, acerca da ressurreição de Cristo. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga para ela assim: a ressurreição não seria nada se não fosse a ascensão. Diga para ela: Jesus teria que morrer, diga, ressuscitar e subir aos céus. Isso é a ascensão, subir aos céus. Então, se ele só tivesse ressuscitado, não valeria a pena, porque ele teria que subir aos céus para se cumprir todas as escrituras acerca dele. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, onde nós lemos um verso do Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 49, quando Jesus está dando as suas últimas instruções aos seus companheiros, aos seus discípulos amados, Jesus diz no verso 49 do capítulo 24 do Evangelho de Lucas, ele direciona aquela palavra profética, aquela mensagem aos seus companheiros que estavam dentro ainda ali, ouvindo as suas palavras, ouvindo as suas instruções. Ele diz assim: eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e encontramos Jesus dando essas últimas instruções aos seus companheiros, aqueles que vivenciaram com Jesus pelo menos 3 anos e pouco do seu ministério público, profético terreno, Jesus agora está dando as últimas instruções aos seus companheiros, aos seus amigos que andaram com ele, vivenciaram milagres juntamente com ele, com o seu ministério. Só que agora, quando Jesus está verbalizando essas palavras proféticas em direção aos
Jesus estava querendo dizer assim: olha, a promessa do meu Pai está de pé, eu envio ela sobre vós, eu envio a promessa do meu Pai sobre vós, a promessa dele está de pé. Aí Jesus diz assim: mas eu vou condicionar essa promessa. Ele diz assim: eis que você vai ter agora que ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele estava verbalizando, trazendo à memória dos seus companheiros a promessa da efusão, do derramamento do Espírito Santo de Joel, capítulo 2, versículo 28. Nos últimos dias eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os servos vão profetizar, as servas vão profetizar, os jovens vão profetizar, os velhos vão ter visões de sonhos, sonhos de Deus, sonho da glória. Ele está dizendo esta promessa: eu estou trazendo para vocês. É a promessa do Antigo Testamento de Isaías, capítulo 32, versículo 15. A
Diga para a pessoa que está do seu lado. Diga para a pessoa que está do seu lado. Manda quem pode. Obedece quem tem direito, viu? Diga aí, se Jesus falou para ficar, fica, viu? Diga para ela, se Jesus falou para ficar, fica, viu? Se ele para de namorar o ministério, você está namorando o ministério. Você vê aqui um monte de bem, mas que foi Jesus ainda. Não sabe se fica lá, se fica aqui. Em nome de Jesus, toma uma atitude hoje. Fica em Jerusalém. Fica em Jerusalém. Fica. Quem está sentindo a presença de Jesus aqui para adorar o Senhor? Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui nesta noite. Quem está sentindo a presença dele aqui nesta noite para adorar o Senhor? Quem está sentindo a presença de Jesus aqui nesta noite para adorar o Senhor? Eita glória a Deus! Jesus quer renovar vidas aqui hoje. Jesus quer trazer de volta aquilo que você perdeu na caminhada. Ele quer trazer de volta, ele tem prazer em restituir, ele tem prazer em restaurar, ele tem prazer em encher, ele tem prazer em reparar, ele tem prazer em respaldar, ele tem prazer em colocar em pé, ele tem prazer em pegar lá embaixo por lá em cima, ele tem prazer em meter de coração por cabeça, ele tem prazer. Ele diz, mas ficai. Tinha 500 crentes, olha para cá, ouvindo Jesus dizer, ficai em Jerusalém. 500 crentes estavam ouvindo Jesus dizer, ficai em Jerusalém. Até que do alto, sejais revestidos de mas até não, revestidos de dá um exemplo do que Jesus está querendo dizer. Só um exemplo. Isso aqui é vestido, eu estou vestido. Deus está querendo dizer só, eu estou vestido. A minha camisa me veste. O paletó me reveste. Você já tem veste de salvação. Jesus vai colocar outra coisa. Você na veste de salvação. Ele quer te vestir de novo. Ele quer te vestir de poder. Ele quer te vestir de Espírito Santo.
também aparece na casa onde os seus companheiros estavam escondidos. Seus companheiros estavam com medo, onde nós lemos aqui, na partir do versículo 19, capítulo 20, quem está me ouvindo? Olha para cá, olha para cá, olha para cá, olha para cá, olha para cá. Vamos saborear o que é espiritual. Vem, quem está bem, gosto de agora. Aí Jesus chega na casa, e a Bíblia diz assim, veja o que a Bíblia está dizendo, do versículo, pelo menos aqui no verso 19, a Bíblia diz assim, chegando depois da tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas onde os discípulos com medo dos judeus se tinham ajuntado, reunidos, chegou Jesus, colocou no meio dele e disse-lhes, paz seja convosco. Diga para a pessoa que está do seu lado, chegou Jesus, irmão, diga aí, chegou Jesus, diga, chegou Jesus, chegou Jesus. A depressão vai ter que ir embora, diga, a depressão vai ter que ir embora. Chegou Jesus, diga mais forte, chegou Jesus. O medo vai ter que ir embora, diga, o medo vai ter que ir embora. Chegou Jesus, a incredulidade vai ter que ir embora. Chegou Jesus, a pena vai ter que ir embora. Chegou Jesus, a fofoca vai ter que ir embora. Chegou Jesus, os pecados vão ter que ir embora. Chegou Jesus, a infelicidade vai ter que ir embora. Chegou Jesus, a graça chegou também, a graça chegou também. Chegou Jesus, a felicidade chegou de volta. Chegou Jesus, a alegria chegou de volta. Chegou Jesus, a paz chegou de volta. Chegou Jesus, Deus está recebe. Quando Jesus chega, tem batismo do Espírito Santo. Quando Jesus chega, tem línguas estranhas. Quando Jesus chega, tem profecia na igreja. Quando Jesus chega, a presença da glória de Deus chega. Quem está sentindo ela, levanta a mão, abre a boca e põe música a Deus. O incrível é que quando Jesus chega, a Bíblia diz que a porta estava fechada. A porta estava trancada. Aí a Bíblia diz, mas Jesus chegou. Quando ele observa seus companheiros, seus discípulos, eles estavam tristes e chorando, depressivos, com medo dos judeus, medo da perseguição, porque agora Jesus já fazia 3 dias, e para eles, na casa, Jesus ainda não tinha aparecido, já tinha aparecido para as mulheres, já tinha aparecido para aqueles discípulos também de Emaús, mas para eles, na casa, Jesus ainda não havia aparecido. Jesus era o cordeiro, Jesus era o Messias, Jesus era o mestre, o ensinador. Agora eles estavam sem orientação divina, porque nada de Jesus aparecer, mas de repente as portas trancadas, as portas fechadas. A Bíblia diz, com as portas fechadas, mesmo as portas estando fechadas, irmão, a Bíblia diz, chegou Jesus. Mesmo as portas fechadas, diga para a pessoa que está do seu lado, ainda que as portas estejam fechadas, diga ainda que as portas estejam fechadas, diga aí, chegou Jesus. Ainda que as portas estejam fechadas, chegou Jesus. Jesus preenche qualquer lacuna, qualquer espaço geográfico.
Satanás é ladrão. Ele só tem uma missa. Sabe o que é missa? Missa é chave de ladrão. O cara verdadeira chave estragou Jesus. Isaías, capítulo 22, versículo 22. Todo vez que eu posso usar da chave de Davi, que abre e liberta de fechar. A Bíblia diz, capítulo 45, versículo 2. Ele liberta de ti e direitarei os caminhos fortes. Arrebentarei as portas de bronze. Mas você vai passar, 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 você vai passar. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, versículo 8. O anjo do Senhor, passeando pelas 7 igrejas da Ásia, ele vai na igreja de Éfeso, ele diz: eu conheço as suas obras. Ele passa pela igreja de Pérgamo, ele diz: eu conheço as suas obras. Ele vai para a igreja de Sirmina, ele diz: eu conheço as suas obras. Ele vai para a igreja de Tiatira, ele diz: eu conheço as suas obras. Ele vai na igreja de Laodiceia, ele diz: eu conheço as suas obras. Ele vai na igreja de Filadélfia, vai lá no anjo da igreja, e ele diz: eu conheço as suas obras. Pedro, pouca força, guardaste a minha palavra, alegaste o meu nome. É por isso que eu coloquei uma porta aberta diante de ti, e ninguém poderá quem está sentindo a presença dele, adore, adore. Quem está sentindo a presença dele, adore, 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 adore. O Espírito de Deus me autoriza a dizer a você: se prepara, o seu currículo está lá embaixo. Deus vai colocar ele lá em cima dessa noite. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Me ajuda a pregar a glória, me ajuda a pregar a glória, adora, adora. Não se desespere, que as portas estão fechadas. Não se desespere. Não se precipite, porque as portas se fecharam. Não fique com medo, porque as portas se fecharam. A Bíblia é a maior profecia, e ela está dizendo a você hoje: chegou Jesus. Chegou Jesus. Me ajuda aí, para a pessoa que está ao seu lado: chegou Jesus. Não se precipite. Não saia da sua posição. Deus está falando com alguém aqui. Eu estou sentindo o Espírito de Deus gravando no meu peito, e Ele está me mandando: abre a boca e fala, meu profeta. Abre a boca e fala, meu profeta. Abre a boca e fala, meu profeta. A mensagem de Deus é como uma flecha, e o alvo ao teu coração nesta noite. Fica tranquilo, descansa o teu coração. Jesus chegou para mudar a história da tua vida. A partir de hoje, a sua vida não vai mais ser a mesma. Só quem acredita pode. Estão querendo dificultar o evangelho, pastor. Estão querendo dificultar o evangelho. Olha toda coisa do povo inteiro. Olha a diferença de Jesus. Jesus passa pelas portas fechadas. Primeiro ele observa o coração dos seus companheiros. Ele diz assim: vocês estão precisando de paz. Primeira palavra que sai da boca de Jesus: paz seja convosco. Pela segunda vez ele diz: paz seja convosco. A paz vai voltar a reinar naquela praça.
a sua paz. Mas em nome de Jesus, Deus vai usar esse vaso de barro nesta noite para te revestir de poder, de glória, de paz. Você vai voltar para meninas estranhas, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Receba o que está caindo aqui nesta noite. Receba a presença da glória de Deus que está descendo aqui nesta noite. Recebe a unção de Deus que está descendo aqui nesta noite. Recebe a graça de Deus que Deus já liberou do seu trono. A igreja nesta noite, Deus está derramando uma graça aqui nesta noite. Só quem quer receber, levanta a mão e adore. 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 Eu te dou um minuto de melhor no nome para você adorar, para você receber, para bate na porta, a porta tem que se abrir, quem busca acha, e quem pede recebe, em nome de Jesus. Recebe paz agora, recebe paz agora, recebe paz. Quem está recebendo a palavra da glória de Deus? Quem está recebendo a palavra da glória de Deus? Quem está recebendo a palavra da glória de Deus? Sabe por que Jesus diz isso? Paz seja convosco. Sabe por que Jesus diz isso? Paz seja convosco. Porque em Lucas 24:49 diz assim: ficai em Jerusalém. A palavra Jerusalém no original significa habitação. Salém no original significa paz. Jerusalém significa habitação e paz. Ou você acha que o Espírito Santo vai pousar, vai habitar junto com outro Espírito contendeiro? Quando o Espírito bate no terreno, tem que estar em Jerusalém, na habitação de paz, para receber o Espírito de Deus. Tem que estar em Jerusalém para receber do alto a graça, a unção que está vindo do trono de Deus da sua vida nesta noite. O Espírito de Deus está falando no meu coração. Eu vou te levar de volta a Jerusalém nesta noite. Eu vou te levar de volta a Jerusalém nesta noite. Eu vou te levar de volta a Jerusalém nesta noite. Porque quem tem paz em Jerusalém habita em Jerusalém. Porque Jerusalém é a habitação de paz. Na tribulação ele não murmura. Na hora da prova ele não precisa desistir. Na hora da perseguição ele fica tranquilo. Porque ele tem paz na alma, paz na igreja. Tem comunhão com os irmãos. Se ele estiver passando alguma coisa, a Bíblia diz: comunicar aos santos as vossas necessidades. Só quem habita em Jerusalém entende essas coisas. Em nome de Jesus, Deus está falando com alguém aqui. Em nome de Jesus, eu vou te trazer de volta a Jerusalém hoje. Eu vou te trazer de volta a Jerusalém hoje. Eu vou te trazer de volta a Jerusalém hoje. Quando te perseguiu, você orava, entregava na mão de Deus. Agora fica por aí, batendo cabeça. Em nome de Jesus, levanta a cabeça, sacode a poeira. A glória da segunda casa. Só quem está recebendo a glória. Coloque em pé. Se coloque em pé, com a permissão do pastor Jonas, coloque em pé. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga para ela assim: o Espírito Santo vai pegar na sua mão hoje e vai te conduzir a Jerusalém, a habitação de paz. Deus está falando com vidas aqui nesta noite. Deus está falando com vidas aqui nesta noite. Fica tranquilo, seu lar vai voltar de novo. Fica tranquilo, Deus vai restituir a paz que havia naquele lar novamente. Deus está falando pela minha boca, eu sinto a voz do Espírito de Deus nos meus ouvidos,
Eu estou recebendo um unção de Deus aqui na minha cabeça. Jesus do céu, Jesus do céu. Satanás se perdeu de novo, porque Jesus chegou primeiro. Só quem está recebendo pode adorar o Senhor. Só quem está recebendo pode adorar o Senhor. 500 irmãos, pastor João, 500 estão ouvindo Jesus dizer: ficai, ficai, ficai. Quando você abre a sua Bíblia em Atos capítulo 2, você vê lá, a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ouviu-se um som veemente e impetuoso que encheu toda a casa, onde estavam sentados reunidos. E a Bíblia diz: viam línguas repartidas como de fogo em cima da cabeça de cada um deles. Aí a Bíblia diz: 120 que receberam a promessa. Eu vou perguntar para você: cadê os 380? Cadê os 380? Porque era 500 que estavam ouvindo Jesus. 500 que estavam ouvindo Jesus. Jesus dizendo: ficai, ficai. Mas quando a promessa veio, só 120 receberam. Eu sou profeta aqui hoje para muita gente aqui, irmão. Diga para a pessoa que está do seu lado aí, que grupo que você faz parte. Diga aí. Que grupo que você faz parte? 120 ou 380?
Eu estou ouvindo
desse. Tem gente que para que tudo isso aí? Eu aceitei Jesus. A igreja estava desse jeito quando eu aceitei Jesus. Você lembra? Já fiz pré-condição. Você lembra? Suspeito da HIV, cheguei a pesar 47 quilos, preso por tráfico de drogas. Ninguém acreditava, não. Falaram que eu estava escondido atrás da Bíblia. Estou escondido atrás dela até hoje. Verdade, mentira. Quase 20 anos. Quero fazer um convite a você. Esquerda está me esquecendo desse negócio. Acho que você está me esquecendo. Cadê você que está afastado dos caminhos do Senhor? Vem rápido aqui. Vem rápido. Nós temos tempo para não estar. Cadê você que está afastado dos caminhos do Senhor? Cadê você que está afastado da igreja? Vem rápido. Vem. A porta aqui. A porta. Jesus chegou para trazer a verdadeira paz. Cadê as outras pessoas que estão afastadas? Cadê o Senhor? Vem rápido, vem correndo, vem buscar você. Onde está você? Vem correndo, vem rápido, eu quero te abençoar. Não vou prolongar, não. Só vou te abençoar. Cadê você? Cadê você que está afastado dos caminhos do Senhor Jesus? Cadê você? Onde está você? Onde está você? Onde está você? Cadê você? Cadê você? Tem mais que está afastado da igreja? Tem mais que está afastado da igreja? Tem mais que está afastado da igreja? Tem alguém? Vem aqui lá, eu quero te abençoar. Eu quero te abençoar. Jesus te chama nesta noite. Jesus tem um compromisso contigo, mas depende de você. De mais ninguém. Só depende de você. Cadê você que está afastado dos caminhos do Senhor? Tem alguém? Tem alguém? Não deixe para amanhã não. Você pode fazer hoje. Você tem que decidir. Ou você toma essa atitude, ou você não toma. Cadê você? Se quiser aceitar Jesus nesta noite, eu estou profetizando isso, que você vai levar para a sua casa a paz. Você vai entender o que os crentes estão entendendo aqui, quando eles estão adorando Jesus Cristo. Quem pode dizer glória a Deus, aplaude. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Cadê você? Não tem mais, não tem. São todos salvos. Não vou falar de crentes. São salvos, todos salvos. Tem mais alguém? Não deixe para amanhã não te pertence, é hoje. O negócio contigo é hoje, não é amanhã. Estenda as mãos para cá, para essas vidas. Senhor Deus. Muito obrigado, Jesus, porque o poder de Deus não escandaliza, Senhor. Toma essas vidas nas tuas mãos, Mestre. Como um pai que pega a criança no colo e tem prazer em abençoar. Pega essas vidas que estão aqui na frente, do seu colo, Senhor. Como um pai, Senhor. Esse é o filho que estava viajando há muitos anos. Recebe essas filhas para os seus braços. E em nome do teu filho Jesus, eu impeto e ministro uma bênção sobre a vida deles, em nome de Jesus. Que o mal saia, que o medo vá embora, porque Jesus chegou. Abençoa essas vidas, Pai, dá força a elas, para entenderem o Evangelho, Jesus. Em teu nome nós te glorificamos e te exaltamos por elas, Pai, em nome de Jesus Cristo. A igreja diga amém. Isso aqui é a nossa vida.
Irmãos, me perdoam, eu sei que eu sou um pouquinho do horário, mas quando Deus quer fazer, a gente tem que deixar o Espírito de Deus fazer, amém? Careço nas suas orações, por favor, ore por mim, ore a favor da minha família. Se quiser conhecer um pouco mais do nosso ministério, entra na internet, no Google, você digita PR Gelson Santos, vai estar passando no nosso site, o blog, o Face, as coisas acerca do nosso ministério, amém, irmão? Se quiser procurar saber um pouco mais da seriedade do nosso trabalho, da obra missionária que nós fazemos, nos ajuda em nome de Jesus, amém? Eu peço oração também pela minha filha que está fazendo tratamento também, pela Camila. Amanhã é o último dia que nós regressarmos ao hospital para fazer alguns exames dela que foi pedido. Então, por gentileza, conta as orações dos irmãos, ora por favor, ora a favor da igreja, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Ora comigo aí. Porque tem aulas para Jesus. Quantos estavam aqui na escola bíblica dominical, onde a pastora falou a respeito de algumas coisas que às vezes nós pregamos e porque nós tratamos de um caso, a pessoa acha que é aquilo que é para ela. Quantos estavam aqui? Eu estava também. Não perca o culto, irmãos. Não perca a bênção. Não perca o culto. Não perca a sua bênção. Você é o melhor chaveiro do estado de São Paulo. É a tua profissão. Está perdendo a tua bênção. A ira não pode ultrapassar. Você é o melhor chaveiro do litoral norte, o melhor chaveiro do estado de São Paulo. Deus falou que vai te colocar em um alto posto. Aquieta teu coração aí, irmãos. Aquieta o teu coração. Eu sei do que eu estou falando. Enquanto o pastor Gelson estava aqui ministrando, o diabo estava passeando dentro da igreja. Estava enforcando pessoas aqui dentro da igreja. Seja espiritual, irmãos. Quem estava te enforcando? Quando pegar, não pode pegar. Acorda, não perca a tua bênção. Estou falando com um pastor, não estou falando com um amigo, não. Estou falando com um pastor. Entenda o que Deus falou aqui neste lugar, nesta noite. Uma observação aqui. Ouçam muito bem isso que eu vou falar. A igreja é uma referência para os nossos vizinhos. A igreja tem que ser um referencial. A igreja não pode ser um incômodo. Quantos concordam comigo? Então, os vizinhos reclamaram que após o culto ficam no portão da casa dela com gritaria e criança corre para lá e corre para cá e gritam. Mas o que incomoda não é as crianças, são os adultos que ficam no portão da casa dela dando gargalhada. O que fica fazendo, irmãos? Você tem que ser um referencial. Aí o fiscal veio aí, me chamou lá, fui lá conversar com ele. O vizinho fez reclamações e com base e fundamentos. Nós temos que ser uma referência. Então, a partir de hoje,
os diáconos, as diaconisas, querem conversar, puxa uma cadeirinha aqui, ó, senta e fica até meia-noite conversando. Não tem problema não, mas não fica no portão do vizinho. Faça uma campanha em favor da nossa vizinhança, para que eles possam entrar por essas portas, se render ao Senhor Jesus e o nome do Senhor ser glorificado. Amém, irmãos? Amém? Ensaio com um círculo de oração. Tem mais alguma coisa amanhã? Terça-feira nós vamos iniciar o culto da campanha da vitória. Vai vir um pastor de fora ministrar a palavra do Senhor na terça-feira. E eu quero pedir para a liderança dos obreiros, das diaconisas, dos diáconos, dos presbíteros, evangelistas e pastores jejuar. Deus já deu aquela. Persuador que já deu essa vitória. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Então você que é o obreiro da casa do Senhor, você não está convidado, você está convocado a consagrar a sua vida ao Senhor para este início de campanha que nós vamos iniciar na terça-feira, com louvor, com adoração e com a pregação da palavra de Deus. Aleluia. Nós temos aí por abençoar um dos nossos visitantes por sorteio. E a premiada foi a irmã Vera, que está lá atrás. Pega para ela aí. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmã Paula, depois vem aqui à frente, aqui, não vai cear, ela não tomou Santa Ceia ontem, então nós vamos servir. Eu preciso de um diácono e uma diaconisa para servir Santa Ceia para nossa irmã Paula. Tem mais alguém que ficou sem a ceia? Diácono Luiz? Você não veio por que, Diácono Luiz? Oi? Trabalhando? Aí é justificado. Então, o Diácono Luiz e a irmã Paula vai estar tomando aí Santa Ceia. Deixa eu ver. A diaconisa Luíde, deixa eu ver o Diácono João vai estar servindo a Santa Ceia para a irmã Paula e para o irmão Diácono Luiz. Tá bem? Tem mais algum aviso? O irmão tem algum aviso? Quarta-feira nós temos Santa Ceia também lá no Pegorelli. Então os irmãos que querem aí cooperar com o presbítero Marcos, quarta-feira, lá no Pegorelli tem Santa Ceia e eu vou estar lá para louvar e adorar o Senhor Jesus com alegria. Júlio, vem fazer essa oração aqui, abençoando o povo. Mas ela não vai mais ficar em Jerusalém. Tem que doar algo sejais, meu sentido. Ele da Jéssica, a família da Jéssica, que vai estar viajando amanhã, vai fazer uma viagem. E família linda. Só os irmãos com a paz do Senhor, amém? Meus irmãos, vamos orar aqui para abençoar a nossa irmã Jéssica, a família e também para o término deste culto nesta noite. Senhor Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez nós te damos graças, Senhor, e no nome do Senhor Jesus, nesta hora, Deus, nós queremos entregar nas tuas mãos a nossa irmã Jéssica, Pai, a sua família, ao qual estarão viajando amanhã, Deus, guarda essa família, Deus, cobre eles com teu sangue, livra, Pai, de toda acidente, livra da morte, livra de todo o mal, Deus, e que eles possam chegar em paz, em segurança ao destino deles, aonde que eles colocar a planta dos pés, que venha ser, Deus, por possessão deles, que eles venham
Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, amados. Palma da mão para cima. Que a bênção do nosso Deus, aleluia, a graça, a soberana paz do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações estejam no